Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de reflexão, mais um dia de estudo. Hoje é o dia de número 105. Vamos começar hoje, primeiro livro de Reis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia. Hoje é o dia de número 105. Padre pede licença, eu gostaria de começar o vídeo de hoje de uma forma diferente. Meditando sobre a Sagrada Escritura, a Terra Santa. Confesso que eu tinha e tenho ainda um desejo de ir com muitos de vocês fazermos uma peregrinação para o Egito e para Israel. Devido à situação de Israel, não é possível, pelo menos por enquanto, nós irmos para Israel. Porém, eu peço a paciência de vocês, a paciência até aqueles que por algum motivo, naturalmente financeiro, ou saúde, ou tempo, não possa ir. O padre conseguiu organizar um roteiro, nós temos ainda algumas vagas e eu gostaria de apresentar para vocês rezarem, aqueles que não vão poder ir, que por algum motivo não podem. Naturalmente, não é fácil ir para uma peregrinação, vocês vão rezar por essa intenção. Então eu peço um motivo, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, o padre vai apresentar brevemente uma peregrinação. Aqueles que puderem, nós vamos nos encontrar para fazer um estudo bíblico presencialmente, se Deus quiser, em setembro, nas minhas férias no Brasil, e também através da peregrinação. Então essa peregrinação nós vamos para 3 países, Turquia, Polônia e Itália. Então eu vou apresentar brevemente para vocês 17 cidades. Nós vamos fazer em 2 semanas, algo intensivo, mas possível e inesquecível. Primeiro na Turquia, Éfeso. O que é Éfeso? Éfeso foi onde Nossa Senhora e São João foram viver depois que Jesus ressuscitou. É lá que Nossa Senhora foi assunta ao céu. Então está a última casa onde Nossa Senhora morreu, onde Nossa Senhora viveu, Éfeso. Depois Esmirna, o que é Esmirna? Esmirna é ali perto, São João também viveu lá. São Paulo começou uma das suas viagens através de Esmirna. Então nós temos a cidade de Esmirna, onde São Policarpo foi bispo. Éfeso, Esmirna, Antioquia da Psídia, depois nós temos Icônio, Listra e depois temos Tarso. Tarso foi onde São Paulo nasceu, nós vamos visitar a casa de São Paulo. E aí depois nós temos Antioquia da Síria. Antioquia da Síria, Atos dos Apóstolos diz, local que os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, onde São Pedro também foi bispo, antes dele ir para Roma, Antioquia da Síria. Depois a capital, Istambul. Então veja, com exceção de Istambul, nós fazemos esta parte da Turquia no Oriente, aí depois nós vamos para o Ocidente para fazer a capital, Istambul, depois nós vamos para a Croácia. A Croácia começa pela capital, Cracóvia, depois Auschwitz, onde Edith Stein, Maximiliano Maria Kolbe e vários outros santos foram executados e foram mortos. E aí depois nós temos Czestochowa, eu penso que o nome é esse mesmo, Czestochowa, é onde tem Nossa Senhora Negra da Polônia, é a padroeira da Polônia, uma imagem muito antiga que São João Paulo II era muito devoto. Depois nós temos Wadowice, que é onde São João Paulo II nasceu, onde ele foi criado. Depois nós temos Zudzica Woła, que é uma cidade também muito importante, foi nessa cidade que São João Paulo II também viveu e passou grande parte da sua vida, uma cidade histórica da Polônia. Depois nós temos a cidade onde São Maximiliano Maria Kolbe nasceu e ele viveu, Niepokusnowa. O nome é mais ou menos esse. Então é uma cidade também da Polônia. Depois nós vamos para Varsóvia. E aí, por fim, nós vamos para Roma e nós vamos também para Assis. Assis,
nós temos Carlo Acutis também, temos Santa Clara e São Francisco de Assis. Então, 17 cidades, 2 semanas, missa todos os dias. Nós vamos fazer a primeira viagem missionária de São Paulo, capítulos 13 e 14 de Atos dos Apóstolos. E aí depois também muitas cidades da Polônia e Itália. Então, aqueles que têm interesse, temos ainda algumas vagas. O Padre pede que vocês ajudem na divulgação. Nós vamos colocar um vídeo. Nós vamos colocar, na verdade, o roteiro e uma arte nos grupos de WhatsApp. Então, obrigado pela atenção. Fica aqui o convite. Quem tem vontade, tem condição, nós vamos daqui aproximadamente 3 meses. Irmãos e irmãs, voltando para o nosso conteúdo de hoje, que é muito importante, nós começamos o livro de Reis. Então, nesse mês de abril, nós temos aqui 2 livros diferentes. Era, a princípio, 2 livros. Nós tínhamos Samuel, que depois se transformou em Samuel em 2, e nós temos Reis, que depois se transformou em Reis 1 e em Reis 2. 4 livros com 2 nomes diferentes, Samuel e o livro de Reis. O que acontece? Aqui, quando nós falamos dos reis, e até desde Samuel, nós estamos vendo a história da monarquia, a história dos reis de Israel. Então aqui é um conteúdo, é um período da história que abrangeu aproximadamente 500 anos, que merece muito da nossa atenção. Reis, eu estudando, meditando, refletindo, o livro de Reis, ele vai começar, naturalmente, ele vai falar da morte de Davi, até quando se tornou rei, alguém que foi muito importante quando se tornou rei, Salomão. Então, este livro, o livro de Reis, nós vemos assim que ele começa em Jerusalém, praticamente com o templo sendo construído. E depois o livro de Reis, lá na segunda Reis, vai terminar também em Jerusalém, com o templo sendo destruído. E aí depois começa o exílio da Babilônia. Então nós temos aqui 2 extremos. Quais são esses 2 extremos? Um extremo é a construção do templo, a edificação da monarquia. Qual que é o outro extremo? O outro extremo é a destruição do templo e a monarquia praticamente se corrompendo todo. Então isso daqui é basicamente, em linhas gerais, aquilo que se diz, aquilo que nós vamos ver no livro de Reis. É uma história muito interessante, eu penso que é um livro mais fácil, tem partes ali polêmicas, complicadas, mas é um livro mais fácil de ler. E o padre, para ajudá-los, nós vamos, como sempre, focar naquilo que é o principal. Ali no começo do livro de Reis, e aqui nós já vemos que tem uma grande separação em relação a Samuel, vai dizer sobre a velhice de Davi. Diz assim, Davi estava velho, já com idade avançada, por mais que lhe pusessem vestes, ele não conseguia se aquecer. Então, o texto vai dizendo que eles fizeram de tudo para que Davi ele conseguisse se recuperar, conseguisse ter vida, conseguisse se motivar, quanto à história que levaram até algumas jovens para viver com ele, para ficar com ele, mas ele não tinha vontade, não aceitou ficar com ninguém. Ele viveu aqui nos últimos tempos de vida como se fosse a castidade. Então, aqui nós já vimos o primeiro nome nesses 2 primeiros capítulos. Nós vamos ver vários nomes aqui. Quando nós ouvimos os nomes, nós precisamos saber, ao menos em linha geral, o que significa essas pessoas. Então, primeiro, nós temos Davi. O segundo deles é Adonias. Padre, o que tem a ver Adonias? Por que Adonias é importante? Adonias era o filho mais velho de Davi. Então aqui já é muito claro o que iria acontecer com a morte de Davi. O que aconteceria depois da morte de Davi? Quem seria rei? Quem seria rei seria Adonias. Então Adonias ele já estava preparando os carros, os cavalos, já estava preparando a sua liderança daqueles que iriam servir o governo. Ali já estava tudo preparado para que ele fosse o rei. Então, e aqui entra novamente, o padre já disse outros dias, Davi, ele foi muito forte, teve muitos resultados, e resultados assim muito bons externamente, em guerras, com os soldados, com as pessoas de fora da sua casa, mas na sua casa ele foi muito fraco com os filhos. Então ele não deixou claro, mesmo ele já tendo a visão, ele tendo sido anunciado pelos profetas, que ele teria como sucessor Salomão. Ele ainda tinha essa dúvida e não tinha deixado claro para o seu filho mais velho. Então Adonias ele tinha esse sonho, eu serei o rei. E aí nós temos Davi, nós temos Adonias, e aí nós vamos para uma personagem que nós já conhecemos, que é Natan, que é o profeta. Foi ele que falou para Davi, olha, você é esse homem que cometeu esse pecado, você é esse homem que cometeu esse adultério. Então nós temos Natan, que era um grande profeta, e nós temos Betsabeia. Natan e Betsabeia,
eles sabiam e eles tinham desejo que o rei fosse Salomão. Então aqui nós já temos um conflito, nós já temos uma briga entre Adonias e Salomão. Quem vai ser o rei? O mais velho era Adonias. Aquilo que tinha sido anunciado pelos profetas e aquilo que era a vontade de Deus é que fosse rei o Salomão. Então o que acontece? Betsabeia, ela vai se encontrar com Davi e ela começa a conversar com Davi, ela começa a persuadir Davi para que, de repente, para que o rei fosse Salomão. E aí, de repente, quando ela começa a conversar com Davi, entra ali naquele local o profeta Natan. O profeta Natan diz aquilo que era a vontade de Deus, recorda aquilo que Deus tinha anunciado, e aí vem a decisão de Davi. Qual que é a decisão de Davi? Nós encontramos no restante do capítulo 1, decisão de Davi é que Salomão seria rei. Salomão seria rei, e aqui já acontece a unção de Salomão. Aqueles que têm a Bíblia, depois se vocês quiserem ver, nós estamos no capítulo 1, agora versículo 39, diz assim: o sacerdote Sadoc, que era um bom sacerdote, muito próximo de Davi, o sacerdote Sadoc apanhou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. Soaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! Depois, todo o povo subiu atrás dele, tocando flauta e exultando com grande júbilo, que a terra se fendia com seus clamores. Então aqui já está ungido, já está decidido quem é o rei. E aí nós podemos fazer a seguinte pergunta: o que aconteceu com Adonias? Adonias, ele pensava que ele seria o rei. Ele combateu, ele aceitou, o que ele fez? Com medo, sabendo que agora ele não tinha os militares, não tinha o poder bélico da época, ele pega, se encontra com Salomão, que era o seu irmão, se rende na presença do seu irmão, de certa forma mostra ser serviçal a seu irmão, e ele aceita que o seu irmão seria o rei. Isso daqui está na segunda parte do primeiro capítulo. Então, é assim que nós temos o primeiro capítulo. Davi estava idoso, e aqui precisávamos ver o sucessor. Estava indo por um caminho, esse caminho era de Joabe, que era o chefe do exército. Tinha até outro sacerdote, que era Abiatar, Joabe e Abiatar, que era um sacerdote. Eles desejavam que fosse rei, que não fosse Salomão, que fosse rei Adonias. Adonias pensava que seria ele, mas depois é coroado e se torna rei Salomão. Então assim nós encerramos o primeiro capítulo. E aí no segundo capítulo, aqui é muito interessante, nós temos como um testamento as últimas palavras, a despedida de Davi. Abrindo um parênteses, os estudiosos da Bíblia diz isso, tem uma tendência, uma escola literária bíblica que se chama escola deuteronista. Deuteronista, o que é a escola deuteronista? Do Deuteronômio. A escola deuteronomista diz que é como se a teologia, como se a vontade de Deus fosse assim. Quando nós obedecemos e servimos a Deus, nós somos abençoados. Quando nós não servimos e desobedecemos, nós somos prejudicados, talvez, entre aspas, castigados. Então, grande parte da Bíblia existe essa teologia, esse pensamento, essa tendência por trás. É como se fosse uma retribuição. Nós podemos dizer até que é verdade. A pessoa que faz o bem, ela colhe o bem. Quando ela é infiel, ela colhe a tristeza e o sofrimento. Então, aqui, como esses textos, possivelmente eles vêm dessa escola, muitos vão dizer que foi escrito por Davi e tudo isso, mas existe essa pesquisa bíblica. Temos aqui muito forte, em grande parte do livro dos Reis, essa tendência. Quando acontece a fidelidade, bênção. Quando acontece a infidelidade, castigo e sofrimento. Então, esse segundo capítulo, Davi é muito claro nas suas últimas palavras. Se você, meu filho, ó Israel, se vocês forem fiéis, se vocês obedecerem, vocês vão colher o bem. Veja as últimas palavras do rei Davi, eu penso que vale a pena. Ali nós temos apenas 4 versículos. Aproximando-se o fim da sua vida, Davi ordenou a seu filho Salomão. Palavras de pai para filho. Vou seguir o caminho de todos. Sê forte e porta-te veronilmente. Seguirás a observância de Javé teu Deus, andando pelos teus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos conforme estão escritos na lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes em todos os teus projetos, para que,
Javé, cumpra a promessa que fez, dizendo: se os teus filhos conservarem boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração, de toda a sua alma, jamais faltará alguém no trono de Israel. Então essa era a promessa de Deus. Se eles forem fiéis, eles seriam abençoados. E aí nós encontramos também, o padre disse dias atrás, que nós temos algumas perguntas para perguntar para Davi, por que ele foi se esconder entre os filisteus, se foi estratégia ou coincidência. Algumas pessoas colocaram no comentário: padre, eu imagino que foi estratégia, Davi era um ungido de Deus, ele era um homem sábio, então possivelmente foi estratégia mesmo. Mas eu gostaria de perguntar por que Davi, antes de morrer, as suas últimas palavras são palavras que ele pede, que nós vamos colocar entre aspas, ele pede como se fosse uma vingança. Pessoas que tinham amaldiçoado Davi, que tinham prejudicado Davi, ele disse para Salomão que não era para perdoar essas pessoas. Então as últimas palavras são como palavras de vingança. Talvez em um contexto militar, porque ele sabia que se não fizesse isso, eles poderiam perder ele poderia perder o reinado. O seu filho Salomão poderia perder o reinado. Vamos um pouco adiante, parece que são muitos assuntos, são muitos tópicos, e de fato são, mas nós vamos manter ali aquela linha daquilo que é essencial. Então nós lembramos, ali no começo do capítulo 1, que tinha uma pessoa que desejava ser rei, era o filho mais velho, Adonias. Adonias desejava ser rei, ele era o filho mais velho. Então aqui nós vamos começar a ver agora que Salomão ele começa a vencer, a destruir todos os seus adversários. De repente Adonias, ele se aproxima do seu irmão Salomão, com muita humildade, ele fala assim: eu reconheço você como rei, eu vou servi-lo, eu quero só um favor, que você me dê como esposa Absag. Absag. Padre, por que isso é relevante? Absag era mulher, uma das mulheres de Davi. Quando um filho, alguém ficasse com a mulher do rei, aquilo significava um sinal de sucessão. Aquele que ficasse no lugar do rei, ele também tinha o direito de ficar com aquela que eram as mulheres do rei. Então Salomão, ele percebendo isso, ele sabia, se Adonias ficasse com uma das mulheres do pai, ele poderia reivindicar o seu poder, a sua autoridade de rei. Então aqui Salomão ele já começa a eliminar todo tipo de adversário. Quem que é o primeiro que morre? O primeiro que morre é Adonias, o seu irmão mais velho. Aqui de repente ele já evita, já destrói um daqueles que causava risco para ele, que era Adonias. Se vocês lembram, existia um personagem chamado Joabe. Joabe era chefe do exército de Davi. Uma pessoa que era forte, uma pessoa que era extremamente vingativa, uma pessoa que era um grande combatente. Depois Joabe, ele ficando com certo receio de Salomão, ele se esconde na tenda da aliança, um local que era sagrado, ninguém poderia entrar. Ele não era sacerdote, ele se encontra na tenda. E aí Salomão, ele pune Joabe com a morte. Ele estava em um local que ele não podia estar, mas no fundo ele seria também um risco para Salomão. O primeiro risco era o irmão mais velho, Adonias, morto. O segundo risco era Joabe, que antes era chefe do exército, morto. E aqui faltou ainda uma pessoa. O nome dessa pessoa, um nome um pouco diferente, Semei. Quem era Semei? Semei foi uma pessoa, vocês devem lembrar ali que tinha Absalão e Davi, dois irmãos. Absalão estava praticamente tomando poder, ele praticamente seria rei. Então, como se fosse um profeta, um líder daquela época, quando Davi estava fugindo de Absalão, esse Semei apareceu para Davi e falou um monte de... A palavra não é blasfêmia. Ele disse, entre aspas, várias profecias caluniando, maldizendo e dizendo que Davi ele iria sofrer e ele iria ser amaldiçoado. Então Davi ele guardou que Semei foi uma pessoa que tentou maldizê-lo de várias formas. Semei ainda estava vivo, e aí de repente Salomão, ao se encontrar com ele, Salomão, ele fez apenas um pedido para Semei: como você fez mal para o meu pai, você disse contra o meu pai, eu não vou tirar a sua vida, mas tem uma condição, você vai ficar em Jerusalém, você vai ficar próximo da casa real. O que Semei fez? Um dia, sem avisar, sem comunicar, ele pegou e saiu de Jerusalém, foi para um lugar que era do seu interesse. Salomão ficou sabendo disso e também acaba matando, acaba eliminando Semei.
Queridos irmãos e irmãs, eu não sei se o padre consegue ser o mais sintético como eu gostaria. Foram 20 minutos, mas os assuntos principais são esses. Nós tínhamos aqui Adonias, que era o irmão mais velho, de repente ele morre. Nós temos Joabe, que era o chefe do exército, de repente ele morre. Tinha ali, entre aspas, um profeta, entre aspas, porque não era um profeta oficial, que de repente ele também perseguiu Davi, amaldiçoou Davi, de repente ele morre. Então o que vai acontecendo com isso? O que nós vamos percebendo aqui? Todos os adversários que podiam causar algum risco a Salomão são eliminados. Talvez Davi não fez isso, porque nós estamos em um contexto de guerra. Ah, padre, eu acho que é errado. É muito perigoso julgar a história. Nós não vamos julgar a história, nós vamos entender aquilo que aconteceu até nós chegarmos na nossa meta final, que é conhecer aquilo que Deus realizou na plenitude da salvação, que foi a vinda do seu Filho. Então aqui nós estamos preparando o terreno para Salomão, ele ser unânime, não ter nenhum adversário. Amanhã nós vamos continuar, amanhã nós temos os capítulos 3 e 4, 5 e 6. Tem algumas pessoas que dizem assim, padre, muitos capítulos, eu não tenho tempo. Então uma boa notícia, o livro de Reis tem capítulos aqui que são muito rápidos, muito fácil de ler. Quem está atrasado, a partir de Reis, capítulo 9, 10, ali vocês vão recuperar o tempo perdido, vai ser muito fácil, vocês vão perceber que dá para recuperar o tempo perdido. Agora a coisa vai, as nossas reflexões, os textos, eles vão correr bem rápido. Antes da bênção final, uma vez mais, o padre aproveita e convida novamente aqueles que desejarem, então, Turquia, Polônia e Itália. Se você tem condição, não perca. Tudo isso que nós vamos estudar, muitos dos lugares que nós vamos estudar no Novo Testamento, nós vamos pisar fisicamente, nós vamos estar lá para conhecer e rezar juntos. Então, se é o convidado do padre, temos ainda algumas vagas. Irmão e irmã, amanhã, Livro de Reis, capítulo 3 a 6. Nós vamos ver o desenvolvimento da monarquia de Salomão. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Vamos adiante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.